Um assunto que ainda está, assim, bastante, importante, né, tá em todos os lugares, é sobre a questão da catástrofe no Rio Grande do Sul. A gente tem ela ainda está acontecendo, os lugares ainda estão alagados, há perspectiva de novas chuvas, tá. Infelizmente, ainda não temos aí uma perspectiva de melhora lá para a região sul, inclusive podem haver novas enchentes nos próximos dias, a gente vai estar aqui monitorando e trazendo para vocês. Agora uma coisa que foi completamente absurda, foi que a ministra, né, do meio ambiente, a Marina Silva, tentou culpar o governo do ex-presidente Bolsonaro pela catástrofe no Rio Grande do Sul. A declaração foi feita numa entrevista à CNN na sexta-feira passada. A ministra afirmou que houve um apagão em relação à política climática na gestão anterior. Segundo ela, essas políticas foram todas retomadas a partir de 2023, né? E ela disse assim: "E você há de convir que algo dessa magnitude não consegue se resolver em um ano". Ou seja, vem toda essa história da questão climática. Mas, gente, só para dar um detalhe sobre isso, já aconteceu uma enchente, né, uma inundação no Rio Grande do Sul, de proporções muito parecidas com essa em 1941, há 83 anos atrás. A gente até tinha aí uma imagem, né, circulando na internet comparando as 2 fotos, e você vê que realmente foi bem parecido o fenômeno, né, que aconteceu. Então não dá para vir com essa história aí de que a culpa é das mudanças climáticas. Se realmente houvesse o interesse deste governo em resolver alguma coisa, Cogos, eles teriam no mínimo entregue, já repassado aquele dinheiro prometido, né, no ano passado, quando teve também a enchente em setembro de 2023, e mais, não houve por parte do governo federal nenhuma ação preventiva de planejamento para evitar ou pelo menos amenizar uma catástrofe como essa. Não, o objetivo desse governo é destruir o Brasil, é destruir as regiões e torná-las dependentes do governo federal. Eles deram prioridade para aquele show satanista da Madonna, usando dinheiro público para isso, colocando forças armadas para fazer a segurança marítima daquele show. Enquanto isso, as pessoas sendo abandonadas nas enchentes do Rio Grande do Sul, o exército estava com medo de decolar os helicópteros por causa de chuva. Aí eu fico me perguntando o seguinte: quanto de imposto os gaúchos já pagaram? O Rio Grande do Sul é um estado que paga muito mais imposto do que recebe. Quanto dinheiro foi arrancado dos gaúchos? Dinheiro esse que, se fosse investido pela população na infraestrutura, teria salvado muitas vidas. Essa população que tem uma cultura solidária, que tem uma cultura de criar corpos de bombeiro e defesa civil voluntários, poderia fazer muito mais se o governo federal não tivesse arrancado esse dinheiro deles. Outra coisa importante, né? Eu vi pessoas como a Simone Tebet falando que não é hora de mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Então, que horas que é? Fica outra pergunta no ar. O tal do Leite, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em vez de baixar os impostos, em vez de parar de sugar o sangue da população depauperada, ele continua cobrando os impostos e, pior do que isso, ele está impedindo doações de chegar. Eu nunca fui fã do Pablo Marçal, tenho minhas reservas com ele. Só que no momento de calamidade, qualquer ajuda é muito bem-vinda. E o Pablo Marçal, ele quis ajudar a população do Sul e foi impedido pelo desgovernador Eduardo Leite. Assim como tantas outras pessoas que tentaram ajudar e não puderam, porque as mercadorias precisavam de nota fiscal, porque as comidas precisavam passar pelo aval de um nutricionista do governo. Nós não estamos numa calamidade? Essa não é a hora de receber toda a ajuda possível e salvar a vida das pessoas? Mas não é isso que esse sujeito quer. Esse sujeito quer tirar fotinha e aparecer. Esse é o sujeito que falou que a população não era capaz de construir infraestrutura por ela mesma. Mas vamos lembrar, uma das pontes que resistiu às enchentes foi a ponte de Nova Roma do Sul, que foi construída pelo povo, que não aguentava mais esperar político, esperar licitação, esperar corrupto fazer negociata, e foram lá e construíram uma ponte com menos de um quarto do preço que o governo tinha orçado. Fizeram uma procissão em homenagem a Nossa Senhora naquela ponte. E aquela ponte resistiu.
O Eduardo Leite desdenhou dessas pessoas, falou: vocês não sabem fazer ponte, a ponte vai cair. E ela foi uma das poucas que resistiu, enquanto as do governo foram varridas por água abaixo. O que o povo poderia fazer mais, se ele tivesse mais dinheiro, se ele não precisasse pagar imposto, se ele tivesse liberdade, se ele tivesse a verdadeira independência que aconteceria se o pacto federativo fosse cumprido. Mas o que aconteceu ali, Marina Silva, não adianta colocar a culpa no Bolsonaro, não. Vocês vão colocar a culpa no Bolsonaro até o ano 3000, porque vocês não têm compromisso com a verdade. O Bolsonaro foi um dos melhores presidentes, se não o melhor que o Brasil já teve, e vocês, esquerdistas desonestos, continuam colocando a culpa nele por coisa que ele não fez, ou por coisa que ele fez certo. A culpa é da esquerda, não é do clima. Não adianta vir com pseudociência, falar que a culpa é do carbono, porque, como o Max bem lembrou, em 1941 aconteceu uma enchente pior que essa. E enchentes gravíssimas são registradas pelo menos desde 1870. Várias vezes. Então não vem falar em aquecimento global também. A culpa foi da esquerda, que não deu atenção à manutenção das comportas. As comportas do Rio Guaíba, todas deterioradas, mal manutenidas. A esquerda fez isso. A esquerda faz festa e lambança com o dinheiro do povo. E se isso custa prosperidade material em tempos normais, em tempos de calamidade isso custa vidas. A esquerda tem sangue nas mãos. E agora, em vez de baixar a cabeça, com vergonha, com o rabo entre as pernas do que a esquerda fez, não adianta tentarem te impedir de assistir ainda os meus impedem vídeos. as pessoas Nós sempre boas de vamos fazer dar um doações. jeitinho para que você fique por dentro de tudo E o exército, que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Nós concluímos. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Saber onde é que estão os agentes do IBAMA para salvar os bichos que estão morrendo, né? Temos bombeiros, temos exército, temos as pessoas do IBAMA que trabalham no IBAMA. Por que o IBAMA não está lá, gente? Tinha que mandar todo mundo para lá. Isso é um tipo de catástrofe que eu acho que eu nunca vi aqui no nosso país. A devastação é semelhante ou maior do que se tivesse havido um tsunami. Sim. É porque o número de mortos, a gente estava aqui comentando, né, Max? Ainda... o Max comentou, inclusive, antes da gente começar aqui o jornal, eles ainda estão contabilizando, tentando salvar as pessoas vivas, mas tem muita gente morta rodando enquanto eles estão passando para socorrer. Mas daqui a pouco vão aparecer o número de mortos, pode ter certeza. Vão ser milhares. Uma tragédia mesmo. E olha, a Marina Silva, ela é acostumada a sempre jogar a culpa no outro. Eu puxei uma matéria aqui de 2013, onde há 11 anos atrás o Rio Grande do Sul estava sofrendo com essa questão das chuvas também, e ela botou a culpa na Dilma na época. Ela falou que era um retrocesso ambiental, que isso era uma marca do governo Dilma. Agora ela está aí falando mal ela está no governo que ela falou mal e metendo pau no Bolsonaro, né? Agora, em relação à ministra Simone Tebet, foi um absurdo o que ela disse, Cogos. Concordo plenamente com você. Um dos trechos da fala dela é sobre... Ela fala o seguinte, que o povo ainda não sabe nem o que pedir nesse momento. Como não? Eles estão pedindo tudo, está faltando tudo. Paula Marisa estava aqui ontem falando que, gente, até peças íntimas, tudo que vocês imaginarem está faltando. Inclusive água. Ah, choveu muito. Sim, estão precisando de água. Essencialmente isso, combustível, né? Faltam estradas agora para chegar esses mantimentos para essas pessoas. Falta gente. Tem muita gente de outros estados com quem eu converso, fala, nossa, eu queria tanto ir para lá para poder ajudar, né? E a gente sabe que tem um exército inteiro no nosso país e eles estão fazendo o que aqui em Brasília? Não tem nada aqui, gente. Hoje a prioridade do nosso país é o Rio Grande do Sul. E para fechar o dia, teve a fala da ministra Aniele Franco. É a loucademia de ministro, né? Não, olha, qualificadíssimos, né? Ela disse que a prioridade, ela colocou lá no X,
o antigo Twitter, que a prioridade das doações deveria ser para os ciganos e quilombolas. Quê? Exatamente. Ciganos e quilombolas, que eles deveriam ter preferência para receber as doações, ou seja, de alimentos, né? De alimentos, ela está querendo separar no momento que a gente precisa de união. Aí foram tantas críticas, que ela foi lá e apagou o tweet, mas o print é eterno, né? Tá todo mundo falando sobre isso, falou. É por isso que na internet eles não conseguem apagar o passado. Mas olha, esses ministros mostram tamanha incompetência e falta de sensibilidade, porque, como eu disse, isso não é um momento para separar negros de brancos. E olha que ela é a ministra da Igualdade Racial, né? Tá querendo a desigualdade, porque a vida de um branco vale menos do que a de um negro? Gente, somos todos iguais. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim, é o lema da esquerda, né, Cogos? Dividir as pessoas. Dividir para dominar. Você sabe que eu sou péssimo em marketing, né? E aí eu fiz uma live no meu canal, onde eu falei que eu ia doar 60% do que eu arrecadasse para o Rio Grande do Sul. E as pessoas vieram me xingar de tudo quanto é nome. Ah, por que você não doa tudo? Você está impondo uma taxação na sua doação? Eu não expliquei que o Google pega 30% de tudo que eu recebo pelos superchats, né? Mas não importa. Aquilo nem era um ato de caridade da minha parte. Aquilo realmente era uma live que eu fiz para incentivar as pessoas a doar, e eu ia doar uma parte para o Rio Grande do Sul. Agora, se eu fiz caridade para o Rio Grande do Sul ou não, eu não vou falar, porque a caridade cristã, ela fala, você não tem que falar. Então, ninguém vai saber se eu ajudei realmente ou não. O fato é que as pessoas falaram, você está colocando um imposto na sua doação. E aí eu fiquei abismado com essa afirmação, porque eu falei para as pessoas o quanto eu ia doar antes de fazer a live, e é uma doação privada, e eu dou o quanto eu quiser. Agora, quando se trata do Estado, ele está impondo impostos na doação, não só em termos de arrancar uma parte, o Estado vai lá coercitivamente e arranca uma parte do que uma parte quer doar para outra, mas também agora estão dizendo para quem você tem que doar. Olha, eu te proíbo de doar para gaúchos que não sejam quilombolas e ciganos. Isso é pior que o imposto. Isso é proibir as pessoas de fazerem doação para quem elas quiserem. Qual deve ser a prioridade numa doação? A prioridade quem define é o doador. Eu, pessoalmente, se eu for doar alguma coisa, prioridade para as áreas mais necessitadas. É para as áreas com mais dificuldade de acesso, ou para onde as pessoas estão sofrendo maior número, onde existe maior caso de gravidade no problema. Eu realmente não quero saber se é branco, se é negro, se é quilombola, se não é quilombola, as pessoas mais necessitadas e acabou. Agora, uma frase dessa, vinda dessa ministra, é o que você falou, é aproveitar a tragédia dos outros para fazer o tipo mais baixo de política, que é incitar lutinha de classe, lutinha racialista. Isso é uma vergonha, isso é um descalabro, isso é um tapa na cara de quem está sofrendo. Nessa hora você vê pessoas de todas as cores, etnias, classes sociais, se ajudando, talvez até inimigos pessoais, se ajudando e unindo forças pelo bem comum, para vir essa ministrazinha querer jogar um contra o outro e ainda proibir as pessoas de fazer a doação que elas quiserem. Para que serve o Estado? Para que serve o governo? Para que servem esses ministros? Para que servem esses burocratas? Pelo amor de Deus, vocês já infernizam a vida do povo com censura, com imposto, com regulação. Pelo menos parem! Durante uma calamidade, tenham no mínimo a decência de parar durante uma calamidade, depois vocês continuam com a sua parasitagem inútil, mas pelo menos agora vocês parem!